Os ponteiros do relógio pendurado na parede parecem zombar de mim. Giram devagar, como se o tempo tivesse perdido o propósito diante da minha condição. Cada tic-tac é um lembrete cruel de que minha vida está sendo sugada, segundo por segundo, enquanto espero. Pierre saiu cedo esta manhã, como sempre. Ele tenta agir como se nada tivesse mudado, mas vejo nos seus olhos o medo, a tristeza, e algo mais que ele tenta esconder. Culpa, talvez. Ou seria arrependimento? Não sei ao certo. Mas há algo nele que me faz querer gritar, mesmo que minha voz já não tenha força para isso. A casa está silenciosa, exceto pelo som suave do vento que balança as cortinas da janela do quarto. Esse lugar, que uma vez foi o cenário de tantos momentos felizes, agora é minha prisão. Minha mente, porém, não para. Volto sempre aos mesmos pensamentos, às mesmas memórias. É como um disco arranhado, repetindo trechos que eu preferia esquecer. Lembro-me do dia em que Pierre e eu nos conhecemos. Foi uma tarde ensolarada, na praça principal. Ele estava consertando o relógio de uma senhora idosa que insistia que o artefato tinha memórias demais para ser descartado. Eu ri disso, e ele me lançou um olhar intrigado, como se tentasse decifrar o que havia de tão engraçado naquilo. Desde então, fomos inseparáveis. Mas, agora, parece que estamos a quilômetros de distância um do outro, mesmo estando no mesmo quarto. Meu corpo me trai todos os dias. A força que antes me sustentava desaparece um pouco mais a cada manhã. Tento me lembrar de quem eu era antes dessa doença, mas minha mente está embaçada. Como se meu passado fosse um sonho distante e confuso. Hoje, no entanto, sinto uma inquietação diferente. Há algo em mim que parece querer sair, algo que pesa na minha língua e arde no meu peito. Talvez seja o medo. Talvez seja algo que evitei por tanto tempo, mas que agora não posso mais ignorar. Ouço a porta da frente abrir. Os passos de Pierre ecoam pelo corredor, hesitantes, como se ele temesse o que encontraria. Sempre soube que ele era assim, um homem de hábitos, avesso ao confronto. Mas hoje, por algum motivo, sinto que isso está prestes a mudar. Ele para na porta do quarto, e nossos olhos se encontram. Não digo nada. Apenas deixo o silêncio falar por mim. Vejo sua expressão endurecer, e ele dá um passo para trás, como se tivesse ouvido algo que não deveria. Se ao menos ele soubesse o que ainda está por vir. Pierre não disse nada. Ficou parado na porta, como se o peso do momento o tivesse pregado ao chão. Seus olhos me estudavam, mas não sei o que ele estava procurando. Uma confirmação de que eu ainda sou a mesma mulher que ele amou? Ou talvez, alguma prova de que já não sou? A verdade é que eu também não sei. O silêncio entre nós era quase insuportável, mas, por alguma razão, nenhum de nós ousava quebrá-lo. Foi então que ele fez um movimento hesitante para se aproximar. Cada passo parecia uma luta, como se estivesse pisando em cacos de vidro. Você está bem? Ele finalmente perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Sorri. Ou pelo menos tentei. Um sorriso tão frágil quanto eu. Você acha que estou bem, Pierre? Ele desviou o olhar, encarando o chão como se as tábuas gastas pudessem lhe oferecer uma resposta. Era tão típico dele. Sempre fugindo da verdade quando ela ficava desconfortável. Queria gritar. Dizer tudo o que estava preso dentro de mim. Mas, em vez disso, permaneci quieta. Não por falta de vontade, mas porque sabia que, quando começasse, não conseguiria mais parar. Pierre sentou-se na cadeira ao lado da cama, seus ombros caídos como se carregasse o mundo. Ficamos ali, presos em um momento que parecia não ter fim. Você disse algo, antes de eu entrar, ele falou, quebrando o silêncio com uma voz vacilante. Algo que me assustou. Meu coração acelerou. Não era minha intenção que ele ouvisse. Não ainda. Eu não sei do que você está falando, menti, desviando o olhar para a janela. Élise. Não faça isso. Não agora. Havia uma dor genuína em sua voz, e isso me atingiu como uma faca. Ele estava implorando,
e eu sabia que não tinha o direito de ignorá-lo. Mas como eu poderia dizer a ele? Como colocar em palavras algo tão terrível, algo que poderia destruir tudo o que construímos juntos? Olhei para ele novamente, e percebi que Pierre não era mais o homem que conheci naquela praça ensolarada. Ele estava quebrado, e eu tinha uma parcela de culpa nisso. Há coisas que você não sabe, Pierre, comecei, com a voz tremendo. Coisas que eu guardei porque achei que estava protegendo você. Ele franziu a testa, confuso e alarmado ao mesmo tempo. Do que você está falando? Protegendo de quê? Quis responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Lágrimas começaram a se formar em meus olhos, e senti a urgência crescer. Não havia mais como fugir disso. Amanhã, disse, de repente. Amanhã eu te conto tudo. Ele me olhou por um longo momento, como se tentasse decidir se podia confiar na minha promessa. Finalmente, ele assentiu, embora a preocupação ainda estivesse evidente em seu rosto. Quando ele saiu do quarto, senti como se tivesse perdido algo precioso, algo que talvez nunca recuperasse. O ar parecia mais pesado, o silêncio mais opressor. Olhei para a janela e vi a noite começando a cair. Sabia que a madrugada traria respostas. E que elas poderiam mudar tudo. Ver a noite parecia interminável. Cada sombra que se movia no quarto parecia mais viva do que eu, como se a escuridão fosse uma presença consciente, à espreita, aguardando seu momento. Deitada na cama, meu corpo frágil não conseguia encontrar descanso. A respiração de Pierre, vinda do outro quarto, era o único som que me ancorava à realidade. Ele não conseguia dormir, assim como eu. Podia sentir a tensão em cada movimento dele, o ranger leve das tábuas do assoalho quando ele se virava, inquieto. Isso partia meu coração de maneiras que palavras jamais poderiam descrever. Passei os dedos pela colcha, o tecido áspero trazendo uma estranha sensação de conforto. Essa cama testemunhou tantas noites felizes, e agora, era o lugar onde tudo desmoronava. Olhei para o teto, tentando organizar meus pensamentos, tentando construir as frases que precisava dizer a Pierre pela manhã. Mas, quanto mais eu pensava, mais as palavras escapavam, como grãos de areia entre os dedos. Senti uma pontada no peito. Não de dor física, mas de algo mais profundo, algo que vinha crescendo há anos e que agora ameaçava me consumir. O peso do que eu sabia era insuportável. Como eu poderia explicar a Pierre que o homem que ele conhece, ou pensa conhecer, não é o verdadeiro Pierre? O nome de Victor surgiu na minha mente, trazendo uma onda de emoções que me deixou tonta. O que ele quer? Por que agora? Eu deveria ter resolvido isso há tanto tempo. Mas eu escolhi o silêncio, escolhi proteger Pierre de uma verdade que não sabia se ele poderia suportar. Mas agora, o silêncio era uma prisão. E Victor estava batendo à porta, pronto para abrir todas as fechaduras que eu passei anos construindo. Fechei os olhos, mas o sono não veio. Em vez disso, as lembranças inundaram minha mente. Lembrei-me de uma noite específica, há muitos anos, quando eu ainda podia dançar sob a luz da lua e rir sem medo. Victor estava lá, com seu sorriso fácil e suas palavras sedutoras. Ele parecia tão inocente então, tão seguro. Eu nunca poderia imaginar que ele se tornaria uma sombra em minha vida, uma ameaça constante àquilo que eu mais prezo. As horas passaram. O céu fora da janela começou a mudar, assumindo um tom de cinza que anunciava o amanhecer. O tempo estava se esgotando. Eu sabia que, assim que Pierre abrisse a porta do meu quarto, eu teria que enfrentar tudo. Não poderia mais esconder. Respirei fundo, tentando reunir forças. Não era apenas o meu coração que estava em jogo agora. Era o dele também. E, talvez, a única coisa que eu ainda pudesse salvar entre nós. O som da porta do outro quarto se abriu. Meus músculos se contraíram. Era Pierre. Ele estava vindo. Os passos de Pierre ecoaram no corredor, cada um mais pesado que o anterior. Meu coração batia acelerado, não por causa da doença, mas pelo pavor de encarar o que estava por vir. A maçaneta girou lentamente, e ele entrou no quarto, com a expressão grave,
como se estivesse se preparando para uma batalha. Ele não disse nada de imediato. Apenas se aproximou, puxando a cadeira para se sentar ao meu lado. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Não havia como voltar atrás agora. Eu não dormi, ele confessou, finalmente quebrando o gelo. Passei a noite tentando entender o que está acontecendo. Tentando lembrar se fiz algo errado. Sua voz carregava uma dor que me cortava profundamente. Não é sobre o que você fez, Pierre, murmurei, minha voz quase se apagando. É sobre o que eu fiz. Ele franziu a testa, confuso, mas permaneceu em silêncio, esperando que eu continuasse. Fechei os olhos por um momento, tentando reunir coragem. As palavras vieram, hesitantes, mas firmes. Antes de nós, antes de tudo isso, eu era outra pessoa. Fiz escolhas que não posso desfazer, coisas que carrego comigo até hoje. Pierre inclinou-se para a frente, sua expressão agora uma mistura de preocupação e determinação. Isso tem a ver com Victor, não tem? Ele perguntou. Eu assenti lentamente. Ele não é apenas alguém do meu passado, Pierre. Ele é alguém que eu deveria ter enfrentado muito antes. Por quê? O que ele quer? Olhei nos olhos dele, tentando medir quanto da verdade ele poderia suportar. Mas não havia mais espaço para meias palavras. Ele quer justiça. Ou vingança. Minha voz falhou por um instante. Eu fiz algo que o destruiu, Pierre. Algo que ele nunca superou. Pierre se recostou na cadeira, processando o que acabará de ouvir. Seus olhos estavam fixos nos meus, mas sua mente parecia estar a quilômetros de distância. O que você fez, Elise? Ele perguntou, a voz baixa e tensa. Engoli em seco. Não era fácil dizer, mas sabia que precisava. Eu traí a confiança dele. O machuque de uma forma que mudou a vida dele para sempre. Eu pensei que estava fazendo o certo, mas tudo desmoronou. E agora ele quer que eu pague por isso. Pierre ficou em silêncio por um longo tempo, seu olhar perdido em algum ponto da parede. Finalmente, ele suspirou, como se estivesse tentando expelir todo o peso do mundo de seus ombros. Ele ameaçou você? Perguntou, voltando o olhar para mim. Ele ameaçou a nós, corrigi. E se eu não contar a verdade, ele vai destruir tudo o que construímos. Pierre apertou o braço da cadeira com força, como se estivesse tentando conter a raiva que começava a brotar dentro dele. Eu não vou deixar isso acontecer. Mas eu sabia que não era tão simples. Victor não era alguém que desistiria facilmente. Ele queria mais do que vingança. Ele queria me ver destruída, e Pierre era uma peça fundamental nesse jogo. Há mais, Pierre, sussurrei, minha voz tremendo. Algo que você precisa saber. Ele me encarou, esperando, e eu percebi que o momento que temia havia chegado. Tudo estava prestes a mudar. Tudo. A manhã estava quieta, mas a quietude era diferente. Não era o silêncio que pairava antes, pesado e opressor. Era o tipo de silêncio que precede uma tempestade, quando o ar parece carregar eletricidade e cada respiração parece um passo em direção ao inevitável. Pierre estava sentado na cadeira, ainda segurando minha mão, como se tentasse ancorar ambos a algo real, algo sólido. Eu sabia que tinha que dizer a ele. Cada segundo que passava sem a verdade era uma fenda maior entre nós. Há algo que você não sabe, comecei, olhando para nossas mãos entrelaçadas. Algo que eu escondi porque achava que estava protegendo você. Mas talvez eu só estivesse protegendo a mim mesma. Ele não respondeu. Apenas apertou minha mão, encorajando-me a continuar. Victor, ele não é apenas alguém que machuque. Ele é alguém que confiei, alguém que amei antes de você. Pierre respirou fundo, mas não disse nada. Eu o traí porque minha voz falhou, mas forcei as palavras para fora. Ele fez coisas terríveis. Coisas que eu não podia ignorar. Ele estava roubando, manipulando pessoas, destruindo vidas para ganhar poder. E quando descobri, entreguei tudo o que sabia à polícia.
Os olhos de Pierre se arregalaram. Você o denunciou? Assenti. Ele foi preso por anos, e eu pensei que isso era o fim. Mas não foi. Quando ele saiu, jurou que me faria pagar por isso. Que tiraria de mim tudo o que eu amava, como eu tirei dele. Pierre se levantou, caminhando até a janela. Ele ficou ali por um momento, olhando para o jardim lá fora, onde a vida continuava, indiferente ao caos que nos cercava. E agora? Ele perguntou, sem se virar. Agora, ele quer que eu pague. Mas não apenas com meu sofrimento. Ele quer destruir você, Pierre. Ele quer usar você para me ferir do jeito que o feri. Ele se virou para mim, seu rosto uma mistura de raiva e determinação. Então, não vamos deixar. Foi naquele momento que percebi algo importante. Durante todo esse tempo, achei que estava sozinha nessa luta. Que tinha que carregar esse peso sozinha. Mas Pierre estava comigo. Sempre esteve, mesmo quando eu não queria que ele estivesse. Victor apareceu naquela tarde, como eu sabia que apareceria. Ele estava diferente do homem que eu conheci anos atrás. Seus olhos estavam mais escuros, mais vazios. Ele parecia um homem que já não tinha nada a perder. Mas eu estava pronta. Pela primeira vez em anos, não me senti fraca. Pierre ficou ao meu lado, sua presença como um escudo invisível. Então, finalmente decidiu enfrentar a verdade? Victor disse, com um sorriso frio. Decidi parar de fugir, respondi, minha voz firme. Contei tudo o que precisava ser dito. Falei sobre o que fiz, o que ele fez, e como tudo nos levou até aquele momento. Não havia mais segredos, não havia mais mentiras. Victor ouviu em silêncio, mas seus olhos brilhavam com algo que eu não podia identificar. Quando terminei, ele riu. Você acha que isso resolve alguma coisa? Você acha que admitir sua culpa apaga o que você fez comigo? Não, respondi. Mas também não vou deixar você destruir o que resta da minha vida. Ele se aproximou, mas Pierre deu um passo à frente, protegendo-me. Já chega, Victor, Pierre disse, sua voz baixa, mas cheia de autoridade. O que quer que você tenha planejado, acaba aqui. Victor nos olhou por um momento, como se avaliasse suas opções. Finalmente, ele suspirou, como se tivesse perdido algo importante. Vocês acham que venceram. Mas o tempo tem uma maneira engraçada de cobrar seu preço. E então ele foi embora. Asterisco asterisco asterisco. Nunca mais vimos Victor. Não sei se ele desistiu ou se encontrou outro caminho para sua vingança. Mas, de certa forma, não importava. O importante era que Pierre e eu sobrevivemos. A partir daquele dia, nossa vida mudou. Pierre se tornou mais do que apenas meu marido. Ele se tornou meu confidente, meu parceiro em todas as coisas. Reconstruímos juntos o que havia sido quebrado, um tijolo de cada vez. Quanto a mim, decidi que não viveria mais presa ao passado. Não importava quanto tempo me restasse, eu viveria com coragem, com amor, e com a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era sempre melhor do que o silêncio. E assim, com as sombras do passado finalmente atrás de nós, encontramos um recomeço.